Então, bem-vindas a todas neste nosso terceiro dia de formação. Foram 3 dias intensos, mesmo para nós, coisas que nós precisamos continuar a seguir. É somente uma prova, uma iniciativa para que nós possamos continuar. Esperemos que nós não vamos deixar esta formação no arquivo, porque este não é o objetivo, mas é necessário entendermos, percebermos, continuarmos a pesquisar, continuarmos a compartilhar com outras pessoas para que possamos crescer mas também para a sua equipa do Conselho Geral para que continuem a crescer juntas, possa ser de vossa ajuda. Então, está como formação, como podemos ajudar as equipes, os desafios, as realidades que nós falamos. Ontem nos focalizamos sobre a consciência, como podemos ajudar as outras, aos outros, como um líder, uma líder pode entender, perceber o que está acontecendo nas nossas vidas, como nos comportamos. Isso nos ajuda a sermos conscientes, a sermos atentas às outras. Então, como recebemos as coisas, com o que é que está a acontecer por volta de nós, então é necessário entender a realidade daquilo que a realidade nos informa. Hoje, último dia, mas no fim, vamos falar sobre a transformação do conflito. Então, coisas que sempre acontecem nas nossas vidas, muitas das vezes por falta da paz, e mesmo na nossa vida consagrada. Nós somos chamadas a sermos testemunhos, testemunhas da nossa paz, da nossa vida, como testemunhas da paz, para que o reino de Deus seja mais forte, mesmo como sabemos a nossa vida, vivendo dentro da comunidade, trazer essa paz dentro do ambiente onde estamos, com as pessoas que caminham conosco. Então, aprovar ou tentar esta paz. Deus nos convida a estarmos em paz para que sejamos os fazedores da paz. Hoje começamos, ou vamos, como sempre, iniciar esta sessão compartilhando com vocês na minha tela a oração que vai nos guiar e vai nos acompanhar nesta sessão. Então, enquanto entramos neste tema 2 da transformação de conflito, porque conflito é alguma coisa que está dentro das nossas vidas, então pedimos a Deus que nos dê a sua paz. Quero iniciar, vos convido a vocês com uma canção de Teizé que diz: Senhor, dai-nos a paz aos nossos corações. Então, permitimos-nos os nossos corações para que entremos nesta oração com esta canção, com esta música.
Então, rezamos para que Deus, no meio de grandes situações, para que nos dê a paz. Senhor da paz, dê-nos a sua paz. Em tempos de dúvida e sombras que pairam sobre nós, que a sua paz seja a luz que brilha em nosso interior. Ao atravessarmos conflitos, que a sua paz seja o solo seguro sob os nossos pés. Quando nossas palavras estiverem cheias de contradições, que sua paz seja a brisa que acalma nossas tempestades. Quando nossos corações estiverem cansados e cheios de amargura, que a sua paz seja a força que capacita nosso amor e nos dê palavras para rezarmos uns pelos outros e pelas outras. Quando nossas divisões constroem muros entre nós, que a sua paz seja a ponte que conecta nossas diferenças. Nos momentos em que nos fechamos uns para os outros, para as outras, que a sua paz seja a chave que abre nossa compaixão e aceitação mútua. Que a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo, nosso Senhor Jesus. Enquanto pedimos o Senhor da paz que nos dê a paz, vamos escutar esta canção que fala dos abençoados, que os bem-aventurados, aqueles que fazem a paz, como vocês podem ver, está no ecrã com várias línguas.
Com essas notas, passo a palavra a David. Então, podes tomar a palavra e explicar como nós podemos entender os conflitos sobre a transformação de conflitos nas nossas relações. Obrigado, Paula. Estou rindo um pouco porque então dizia que estava sorrindo, tinha ainda problemas técnicos. Estava aqui sorrindo, rindo, porque a canção é que todos desejamos sermos os fazedores da paz, desejamos a paz, falar da paz, não porque Deus nos chama a esta atividade, a esta missão. Sabemos que essa é uma das coisas das bem-aventurados, mas, no mesmo tempo, como líderes, compreendemos que existe esse tempo particular para a paz. Então, o território, a equipe da nossa inspiração é um tópico é que todos os líderes, todas as líderes sabem que é necessário. Então, mas algumas de nós têm medo, têm ansiedade de entrar neste tópico, porque algumas de nós não temos experiências positivas, mas estou muito, digamos, um pouco egoísta aqui na minha própria perspectiva, meus estudos, minhas pesquisas. Já em 25 anos de experiência nesse campo, é que a capacidade de transformar o conflito inicia em nós mesmos, em nós mesmas. É lá onde temos a forma mais controlada. Não podemos dizer que quando falamos, por exemplo, com outras pessoas, de outras pessoas e das suas situações, onde vamos focalizar a nossa atenção é neste argumento, é como sair do conflito, como transformar o conflito, transformando o estilo dos nossos conflitos, crescendo na nossa própria liberdade para experimentar outros estilos. Digo isso porque este argumento é muito grande. Existem muitas coisas que precisam serem encaminhadas, serem faladas. A minha apresentação não vai ser muito longa. Vamos ter tempo também para compartilhar, como fizemos ontem. Então, vamos dar um tempo. Também teremos uma sessão um pouco grande para podermos compartilhar todas. Espero que seja tudo bem para vocês. É somente uma expectativa que estou oferecendo a vocês para o nosso programa de hoje. Agora, quero perguntar, pedir a vocês de tomarem 2 minutos. A pergunta que tenho é, enquanto entramos neste argumento, é que enquanto vocês, quando vocês ouvem a palavra, o que é que sai? Qual é a sua primeira reação ao ouvir esta palavra? Como você tende a se orientar na expectativa de um conflito? Na chat, quando você ouve esta palavra sem pensar, o que é que aparece na mente? Vamos escrever isso na chat. Medo, evitável, talvez é um problema, confusão, perigoso, a necessidade da construção da fraternidade, da escuta. Então, isso é natural. Isso é natural que nós inicialmente assumimos o medo de ver esta coisa. Eu vi alguns comentários que
esta é uma oportunidade. As pessoas que dizem que esta é uma oportunidade, dando-nos esta possibilidade para algumas resoluções, isto também é importante, mas verificar que estas respostas em poucas pessoas, esse medo que temos, então este medo aparece das nossas experiências precedentes. Vou pedir agora para pararem a compartilhar na chat enquanto a vossa vida inicia, tempo de discernimento, também tem esse sentido de analisar o conflito. E conflito podem ser várias coisas, não somente coisas erradas, coisas más, pode ser uma promessa também. Então agora gostaria de levar mais 2 minutos agora. Como você tende a se orientar na expectativa de um conflito? Isto para você. Procurar de refletir. Por exemplo, quando o conflito inicia, você olha para o outro lado? Ou você gosta de mexer com a panela? Esta é uma expressão em inglês, mexer com a panela. Você tem esta atenção, digamos, para ver o que é que aparece. Algumas pessoas gostam disso. Ou você fica observando de fora, tipo, as coisas podem acontecer, você não pode reparar do outro lado, você deve estar envolvida. Você tenta de suprimir o como um incêndio. Então, este um convite que precisa ser feito, mas não é uma coisa que você deve responder agora. Você tenta encontrar soluções práticas quando as coisas acontecem, por exemplo. Também vos encorajo, quem está modelando os conflitos, então tem esses 2 minutos para refletir enquanto você está refletindo. Quais são as suas atitudes e quais são os seus estilos para envolver-se num conflito? Vou agora colocar os 2 minutos. Isto é importante para mim que vocês tenham esse tempo para considerar como você tenta ou como se orienta com conflito como um líder, também como líderes, quem traz, quem ajuda a resolver o conflito. A razão por que este aspecto é importante é que os próximos minutos vamos experimentar as várias formas de conflito, os estilos de conflito. Então, existe este fruto, como nós fomos formados, sempre mudamos durante o tempo, mas posso falar segundo a minha experiência como, digamos, o mais velho da família. Os meus pais foram muito amáveis, mas enquanto era muito pequeno, eles também eram pequenos, como
pessoas jovens, famílias jovens, não tinham aquela maturidade de comunicar e, francamente, minha mãe estava sempre na frustração por várias razões. Então, tivemos também problemas econômicos, desafios econômicos quando eu era ainda criança, por causa do trabalho ou por falta de trabalho do meu pai. Isso trazia muita confusão da minha mãe para nós. E o meu pai era um que procurava ficar calmo ou talvez sair e caminhar. Então, esta é a forma como o conflito estava sendo modelado. O que criava problema comigo era o medo de ser abandonado. Então, este medo e esta ansiedade não é uma surpresa, tanto a mim mesma como criança, mas plantaram algumas sementes em mim que até agora reconheço como adulto. Porém, se este medo de conflito e este medo de abandono, este medo de não pertencer e não ter ninguém para tomar cuidado na minha vida como jovem, como isso afeta a minha vida como adulto, como me envolvo no conflito? Se eu continuo a ter esta autoproteção, esse estilo de vida de evitar o abandono para preservar a mim mesmo, como adulto, como líder. Isto pode ser problemático, eu penso que vocês podem compreender isso. Então, enquanto continuamos esta apresentação, quando pensamos de conflito na nossa relação, no serviço com a nossa missão, essa imagem vocês penso podem ver muito provocativa. Esta criança, essas crianças pequenas não desaparecem. Então, é como nós estamos em relação com a nossa vida, criança. Quem sempre experimenta, que experimentou um trauma, e como nós percebemos este trauma durante o nosso crescimento, como podemos responder ao conflito agora que somos adultos? Se não, qual é o trabalho que precisamos fazer para ajudar a nós mesmos, para podermos ajudar na vida como adultos e na igreja? Com o objetivo da nossa conversa hoje é que o conflito é a definição da combinação do desacordo e emoções envolvidas. Então, existem várias formas de definição do conflito, mas hoje nós vamos definir o conflito como desacordo e emoções. Agora, tipicamente, quando falamos de conflito, isto pode ir além fronteiras, além culturas, segundo várias pesquisas do nosso grupo de liderança. A resposta típica é que nós vemos o conflito como problema ou ameaça. Isto pode apareceu na chat. Muitas pessoas de vocês tiveram o mesmo sentimento na nossa chat. Se nós vemos o conflito como ameaça, a nossa reação é aquela, não procurar de fixar o problema, mas de tirar essas condições de qualquer forma possível. Se este é o nosso modo de gerenciar o conflito, oh meu Deus, quantas variedades existem de falar de conflito? O nosso pressuposto de líderes vai ser sempre embaixo e em cima, como os bombeiros. Podemos ouvir o sinal, o alarme, vamos procurar nossos instrumentos, vamos sair lá para com bombeiros e nós vamos depois procuramos, relaxar. Mas isso depois já acontece e mais uma vez vai continuar a acontecer. Então, esta reação para nós, como líderes, como organização, tem complexidade, tem missão, tem objetivos estratégicos, tem um mandato do capítulo que nós temos a cumprir. Isto cria estas instabilidades na nossa organização. Então, para nós como líderes, pessoalmente, o que ameaça no conflito? O sentido da nossa identidade, o sentido de quem nós somos, o sentido da segurança, em alguns casos,
ou o sentido dos nossos valores, da nossa própria dignidade. Isto vem, usamos vários valores de vários indivíduos para apresentar esta que existem formas de modo como nós agimos segundo estas três coisas, onde esses três aspectos são afetados. Vou vos dar, por exemplo, um exemplo, talvez sou superior. Na minha comunidade, escuto, existem algumas preocupações, alguns rumores, onde as pessoas não confiam da minha forma de agir, do meu julgamento, e para procurar que seja respeitado, me encontro um pouco preocupado e procuro reagir. Então, existe um modo como essas reações podem tomar lugar. Se nós estamos orientadas na relação, os nossos dados sobre mulheres religiosas, que este é um aspecto muito forte. O nosso desejo de estar em relação com a nossa paz, com o sentido da pertença, da segurança, o conforto e o prazer de sentir-se viver no lugar em que pertencemos. Então, são coisas que nós sentimos um pouco preocupadas. Quando nos sentimos um pouco ameaçadas, estamos preocupados do amor, às expectativas dos outros, ou sermos vistos como pessoas que contribuem ou mesmo a nossa aceitação aos outros. Esta é a primeira parte. E nós podemos colocar em jogo dessas coisas na procura da pertença. O outro aspecto, se procuramos não tanto de nos preocuparmos da nossa pertença, mas nos preocupamos de sermos vistos como pessoas verdadeiras, certas, pessoas de muito conhecimento, pessoas que têm autoridades, pessoas que compreendem, entendem a situação. Então procuramos de se distanciar e, ao invés de de procurarmos respostas emocionais, nós procuramos uma forma de resposta de distanciar-se em relação aos outros. Procuramos nos tirar da situação, não mesmo fisicamente, mas às vezes espiritualmente. Então começamos a criar essa distância para nós. E no fim, o outro aspecto comum da ameaça, aqueles que têm esse aspecto de que se preocupa da competência, querem fazerem que as coisas sejam feitas através do contraste, procuramos de sair fora das pessoas, estamos dentro das pessoas, como isso está, e procurar de resolver, e procurar de controlar as coisas. Isso também pode ser um problema de macro gerenciamento da posição. É aqui onde nós procuramos de sermos número um, de sermos as pessoas mais perfeitas, procurar de controlar as situações ou dominar para a segurança da nossa organização, ou mesmo ganhar. Dessas coisas são competitivas, é parte da minha parte como pessoa. Então, esses três aspectos são partes do nosso modo. E vos peço agora a pensar se vocês se sentem ameaçadas, se vocês sentem que os conflitos têm esses aspectos onde você se encontra, o que é importante para você, o sentido da segurança, o sentido de valores, procura escrever alguma coisa. Qual é a sua tendência? Procura controlar, procura proteger-se, procura de estar com as pessoas para procurar de resolver as coisas. Como é que você se relaciona? Então, para refletir um pouco. Enquanto pensamos ao convite de conflito, à transformação de conflito, nós voltamos sobre o que Papa diz, a importância do encontro. Ele diz que encontro sempre se abre com as outras pessoas, que é a proteção. Papa Francisco diz sempre que o muro que nos divide pode ser quebrado para podermos aprender uns aos outros. Muitas das vezes, quando estamos preocupados, isto não é fácil.
Isto é aquilo que nós somos chamadas para. Então, vos pergunto agora de escreverem na chat quais são as coisas ou as promessas construtivas da transformação de conflito que podem acontecer numa resolução de conflito. Então, vamos ver o que é que vocês podem dizer. Quais são as promessas construtivas, os frutos mais construtivos do conflito? Novas soluções, resultado de trabalho, novas relações ou intimidade, nova sinergia, paz, liberdade, transparência, crescimento, compreensão. Então, obrigado que consigo pelo menos fazer isso graças aos tradutores. Muito obrigado. Diálogo, respeito, confiança, autenticidade, crescimento, novos métodos, liberdade. Muito bem. Então, tem este sentido. Agora eu vou compartilhar de vocês que algumas coisas que aprendemos da experiência de várias pesquisas. Então, encontramos novas soluções, resultado de trabalho mais perfeitos, porque quando trabalhamos em conflito, conseguimos aprender quais foram as diferenças que criaram conflito. Podemos encontrar novos caminhos, novas soluções, novos resultados, um modo de fazer as coisas, aprender e crescer pessoalmente e como equipe dentro da nossa comunidade. Nós também aprendemos o nível, oportunidades para aprender e crescer da parte, sendo amigos, amigas, quando temos o sucesso na resolução dos conflitos, mesmo pequenas coisas, nós conseguimos manter as nossas relações, desenvolvemos novas normas como estarmos em relação. E também, isto é muito importante, também aumento da motivação, da satisfação do nosso trabalho. Então, esses são aspectos do nosso fruto. Mesmo se temos muito medo, o fruto do conflito, da transformação do conflito, é muito importante. Então, sair desta questão do estilo de conflito. Antes de fazermos este passo, se você procura de situar a si mesma no mundo, se você procura de ver uma das tarefas e objetivo que você procura observar, que você é responsável, você como líder religioso, nós como líderes religiosos, a nossa resposta é aquela de manter limites. Somos responsáveis a dizer não em alguns momentos, por boas razões. Pode criar frustração para algumas pessoas, pode criar desentendimento. Nós somos responsáveis da negociação entre os recursos, mesmo com pessoas externas que possam nos dar esses benefícios, então nós devemos compreender com eles. Muitas das vezes somos forçados na nossa relação, talvez com a autoridade eclesiástica. Não temos as mesmas opiniões acerca da nossa missão, do nosso trabalho, ou talvez eles veem somente o aspecto, a parte deles. Eu sei que existem conflitos entre superiora e bispos e muitas das vezes necessita de boas medidas de confiança e de uma forma de modo de pensamento estratégico para conseguir negociar em situações difíceis. Existem situações na nossa própria equipe, por causa das nossas culturas diferentes, cada um tem seus pontos de vista e nesses pontos diferentes não se reconciliam. Existem esta tensão que nós carregamos dentro da nossa comunidade, muitas das vezes são difíceis, muitas das vezes pode crescer, pode levar em vários níveis, então precisamos de trabalhar dentro para que tenhamos essa transformação. Esta é a vida de um líder. Não é fácil e não podemos evitar. Então, esta
pergunta, enquanto entramos na exploração dos conflitos, então, enquanto desejamos, enquanto partilhamos ontem, para termos mais aspectos, para tocarmos o piano, se estamos a tocar somente uma nota, vai ser difícil. Então, este instrumento que estamos a introduzir agora se chama de uma pesquisa que foi usada em várias décadas e é uma medida onde nós encontramos a nós mesmas no mapa, que se relaciona sobre as nossas necessidades para termos uma saída e também o nosso desejo de sermos colaboradoras. E vou explicar isso em seguida. Se vocês querem pensar onde que vocês estão neste mapa, por exemplo, onde você se encontra? Você é muito estratégica ou uma pessoa muito fraca, digamos, que procura de hesitar em se limitar a tomar o seu ponto de vista, sempre na cooperação? Como você colabora na cooperatividade? Como você colabora com outras pessoas, com as suas realidades? Como você se encontra? Se você não é muito colaboradora, isto significa que você precisa trabalhar no seu modo, você procura de fazer as coisas de seu modo, mas se você consegue colaborar, precisa também sacrificar o seu modo. Nas nossas culturas, na vida religiosa, muitas das vezes tem este papel que nós encontramos. Então, se nós formos a encontrar esses 5 elementos, onde vou procurar situar neste mapa, aqui tem o mapa e vamos trabalhar a cada uma dessas coisas. Posso vos dar um exemplo do que eu quero dizer com isso? Se eu tenho medo de alguns resultados e não sou uma pessoa que gosta de colaborar, o meu estilo de conflito vai ser de evitar ou mesmo demorar a resolver o conflito, deixar para mais tarde. Se sou uma pessoa que aceita, acomoda tudo, gosto de colaborar com as pessoas e também gosto. Então, vou procurar sempre curando a minha forma. A equipe tem uma opinião sobre o que é que nós gostaríamos de fazer. Eu vou continuar a fazer porque isto é muito importante, que o meu modo no meio tem este compromisso. Pode ser uma forma atrativa para nós, mas também tem força e fraqueza o compromisso, porque ninguém pode ter tudo aquilo que quer. Como resultado, o que estamos a procurar é dizer o que é que está no meio, na nossa controvérsia, nos nossos desafios. Isto significa estou moderando, estou colaborando, estou moderando na minha forma de fazer as coisas. E quando imagino que existem poucas pessoas neste grupo, enquanto experimentamos, que têm esta especialidade na competição, algumas pessoas é por cultura, como nos Estados Unidos, em Nigéria, por exemplo, em algumas partes da Índia, temos este modo de competição. O objetivo é de ganhar sempre, não é necessariamente colaboradoras. Isto são tipos, digamos, não podem considerar como uma coisa gerada, não é um estereotipo. Então, a forma de colaborar é que estou assumindo também quero o bem para as outras pessoas, mas também quero o bem para mim. Então, a minha estratégia é encontrar uma solução para todos. Esta é uma, digamos, introdução muito veloz. Vamos seguir nesses 15 minutos falando ainda do mesmo aspecto. Existe um texto que a Paula tem, ela pode compartilhar conosco. Talvez não é traduzido ainda em todas as línguas, mas pode ser uma referência enquanto seguimos nesta apresentação. Se Paula quer compartilhar isso, vai ser de grande ajuda. Então, enquanto vamos nos detalhes, 5 modos, maneiras para abordar o conflito. Vou agora
Vocês sabem o objetivo é aquele de ganhar. Aqui é aqui onde podemos encontrar de uma forma. Procuramos de ser muito argumentativo, usamos a nossa forma de autoridade. Eu sou superior, eu sou quem tem resposta, a responsabilidade nesta equipe. Nós oferecemos as nossas opiniões, nossos sentimentos sem consultar aos outros. Nós nos levantamos a nossa posição, procuramos de manter a nossa própria posição, muitas vezes um pouco muito aberta, sem procurar de uma forma aberta, sem perguntar opiniões das outras pessoas. Qual é a vantagem? É que podemos tomar medidas rápidas, essa é a, digamos, procuramos de tomar decisões impopulares porque a relação é secundária aos nossos desejos de seguir o nosso modo, defender questões vitais e procuramos de defender as nossas questões. Essas coisas são más, podem ser levadas em casos muito extremas. O contrário é que perdemos o feedback, reduzimos a nossa aprendizagem, procuramos desempoderar as pessoas e muitas das vezes, se estamos na posição como líderes, como competitivos, vamos circundar as nossas pessoas, que só com pessoas que nos dizem aquilo que nós queremos ouvir. Essas pessoas deixamos ao nosso redor, somente essas pessoas, nós, mesmo no Vaticano, nós conseguimos escutar muitas das vezes essas questões, vivendo em culturas diferentes. Se nós, isso é importante, se nós não estamos usando um estilo de competição, o que é que nós podemos correr o risco? N- Talvez não teremos a influência restrita na situação, então não teremos uma decisão, nós vamos sempre esperar e girar um círculo para fazer uma decisão e muitas das vezes também perdemos a nossa contribuição. Então, tem essas coisas que podem ser usadas, existem outras coisas que não podem funcionar. Você, quando usa este estilo, tem os seus riscos se você não vê como parte do seu repertório, parte de uma ferramenta que nós podemos entrar para que seja mais, digamos, competitivo. Não é mau, não é errado, são ferramentas que necessitam de serem usadas em momento justo. Então, aqui é onde vem todos esses estilos. Quando procuramos de ver outro estilo, por exemplo, de abordagem, através da experiência, sabemos que na vida religiosa procuram de acomodar porque precisamos ser humildes, precisamos de ser abertos, abertas com as outras pessoas, um pouco calmas. Essas qualidades muitas das vezes oferece o modo como as coisas são feitas, mas não sempre. E se o objetivo é aquele de curar, vai existir sempre um desafio. Este é o grande desafio para os líderes. E como isto apresenta praticamente? Nós deixamos, perdemos o que é que nós desejamos. E nós perdemos a nossa agenda. Nós estamos um pouco em capacidade. Isso pode ser de ajuda na vida espiritual, mas não pode ajudar se você é um líder, se precisa de negociar para recursos, porque nós somos, curamos e somos obedientes. Os pró, procuramos de ser, de demonstrar a razoabilidade, conseguimos raciocinar uma equipe orientada. Marcamos manter a paz, procuramos de tratar as coisas em várias situações, podemos manter a perspectiva. O contrário, podemos ver ideias negligenciadas, podemos ver uma influência restrita, podemos perder a nossa própria contribuição e todas as pessoas se está acomodando, ninguém se interessa do conflito, então aí também pode nascer o caos se nós estamos a usar esse estilo de acomodação, temos a falta de relacionamento,
vamos do nosso lado, nós podemos ter talvez também um moral baixo, porque nós estamos a contribuir com a nossa própria voz, também tem esta reputação, pessoas que não obedecem, incapacidade também, pessoas incapazes de colaborarem. Esse é um problema. Então, indo para o próximo passo, evitar, mais uma vez, estatisticamente, talvez 15% ou 20% de nós podem ser pessoas que procuram de evitar conflito por causa da sua experiência, é uma coisa cultural. Aqui existe o que é que nós podemos fazer. Como podemos evitar os conflitos? Procuramos de se retirar quando nos enfrentamos em conflito, mesmo em vários. Procuramos de evitar ou mesmo procuramos de limitar situações que podem ser mais altas. Procuramos tempo de dar sair antes que as coisas se levantem e muitas das vezes conseguimos ver essa incapacidade de deixar as coisas sem solução, essa ambiguidade que criamos nesta solução como líderes, temos como líderes, precisamos ser persuasivos, temos a nossa agenda, devemos ter a nossa visão, as vantagens de evitar. Nós sabemos quando temos o sentido das prioridades, das medidas das coisas. Podemos reduzir as tensões, ganhamos tempo enquanto evitamos situação, então podemos trabalhar algumas coisas. Conhecemos as nossas limitações, permitimos que os outros assumam a responsabilidade. E tudo isso também reconhecer os problemas como sintomas, isso tudo nos dá espaço para reconhecer que o conflito é um sintoma de alguma coisa muito profunda. Algumas pessoas procuram ser um pouco controvertas, algumas pessoas procuram de evitar o conflito, têm esta capacidade de compreender qual é o problema dessa situação. Contrário, nós não oferecemos o nosso feedback, o nosso aspecto, deixamos que as decisões sejam tomadas, tem a falta da nossa própria contribuição. Nós deixamos que as coisas continuem a crescer, não procuramos de enfrentar, nós deixamos que as coisas continuem porque temos o medo de confrontar e tem esse clima de cautela. Se nós então, o não uso desta coisa, aquilo que acontece, pode existir a hostilidade, sentimentos de feridas, sobrecarregar-se de trabalho, mesmo a falta de priorização ou delegação. Tem essas causas que nos criam estes limites enquanto existem desvantagens e vantagens se não usamos este tipo de coisas enquanto no momento apropriado. A colaboração. Temos alguns minutos para darmos alguns aspectos sobre como funciona. A colaboração é um estilo muito importante para nós, porque é essencial porque é a capacidade de ouvir e compreender e ter a empatia de compreender. Também é evidente quando tem o confronto na situação não ameaçador, quando porque temos esta escuta, esta análise, digamos, de entender, e as pessoas entendem que tem este estilo de colaboração, e as pessoas querem trabalhar conosco, mesmo em momentos de conflito, tem esta confiança que tem um caminho que vai ser mutuamente de colaboração. A vantagem, começamos a pensar o que é bom para mim, o que é bom para você, estamos bem. Então, esta integração de solução, porque trabalhar em colaboração significa compreensão, procurar o que a outra pessoa tem este caso de procurar de compreender a outra pessoa para melhorar as nossas relações. O que que se preocupa? Talvez a pessoa está supercarregada,
têm esse sentimento, medo da sua vocação, têm um medo de dizer não, então precisa talvez esse momento de reflexão. Então, como colaboração, nós precisamos de entender quais são os seus problemas, quais são os nossos problemas. Mais uma vez, um compromisso que é mútuo e melhoramos as coisas. A colaboração também aqui leva tempo, sabemos muito bem, que é, digamos, o consumo de tempo para assuntos triviais, uma coisa que pode levar muito tempo, e distribuir a responsabilidade por muitas pessoas, muitas das vezes é um pouco difícil de trabalhar no conflito de uma forma significativa. E quando isso tornar-se o problema de todos, isso pode criar também um problema, não podemos fazer isso, isso é difícil, então as pessoas se sentem sobrecarregadas. Se não usamos esse estilo de colaboração, perdemos essa oportunidade da mútua colaboração, da esta forma mútua de colaboração, de partilhar os nossos objetivos. Não conseguimos fortificar as outras pessoas, então existe esta falta de criatividade se não estamos na colaboração. Espero que isso seja claro. No fim, compromisso. Um, estava entre duas mulheres enquanto crianças, o rei Salomão, e quando quis testar as duas mulheres, uma parte da Bíblia, este compromisso foi possível. E não é sempre possível que muitas de nós se envolvem em direções de compromisso como um problema, mas eu quero explorar ainda mais esse aspecto para vos apresentar qual é a implicação do compromisso. Quando nós negociamos, eu vos dou isso, vocês me dão outra coisa. Este é um compromisso. Procuramos de encontrar uma parte para colaborar. Você quer, por exemplo, um seguro, uma laranja para um objetivo, eu preciso de laranja para um outro objetivo, mas todos teremos uma metade. E isso não é aquilo que nós queremos encontrar. Nós podemos encontrar o bom meio termo, como fazer concessões para avaliar o valor. Nós A vantagem é que procuramos de resolver questões de importância, procuramos de encontrar essa resolução das coisas, procuramos de criar soluções temporárias, porque o compromisso procura de resolver várias coisas, procuramos de lidar com restrições de tempo, procuramos de criar uma posição de recusa. Isso, ao contrário, tem perdemos sempre a grande imagem quando falamos do compromisso. Não procuramos de entrar de uma forma efetiva sobre o compromisso ou sobre o conflito. Procuramos de negociar, por exemplo, isto pode criar também, digamos, um problema. Não tem confiança, tem um clima crítico, um clima cínico. Em- Estamos sempre em confrontos desnecessários, sempre difícil a negociar. Eu sei que foi um pouco rápido, mas a ideia é de compreender que todos esses estilos, cada uma de nós tem um desses estilos, que é uma forma típica da nossa forma de se envolver no conflito. Então, se você procura de imaginar uma situação onde você pensou acerca de um estilo, talvez você reconheceu um desses estilos. Então, uma das questões que teríamos, qual é a sua abordagem de conflito preferida? Se você pode imaginar talvez competindo com uma outra pessoa, ou talvez pode imaginar evitando as situações, porque todas as coisas são importantes para você. Então é importante saber. Também é importante saber a sua equipe, as variedades dos vossos estilos da equipe. Todas vocês estão evitando, estão acomodando. Isso vai ser muito desafiante como equipe.
Se todas vocês estão competindo, isso vai ser desafiante para uma equipe. Então, quais são os estilos que vocês encontram em termos dos membros da sua equipe? Isto é importante. Nós procuramos de defender a advocacia, saber onde, quando, como que nós queremos para fortificar a nós mesmas nesse estilo que nós procuramos de usar aquilo que é necessário neste preciso momento para estas pessoas e neste momento. Este é o modo que nós procuramos de compreender como entendemos a chave do piano para criar esta possibilidade para entrar dentro do conflito. Discernimento. Quando, como, aonde podemos adotar um estilo diferente. Papa Francisco nos encoraja que existe esse tempo que nós precisamos de seres como Rocky, digamos, pessoas que criam confusão, mas que criemos respostas. Nós sabemos que Jesus sempre confrontou os discípulos nos seus conflitos, que é sempre que foi sempre uma competição entre os homens, quem é o melhor, uma competição sempre os homens que saía, quem é o melhor. Quando ele dizia bem-aventurados os pacificadores, mas sim, não no ele disse que vim, trouxe a espada, ele trouxe conflitos, mesmo quando falava, por exemplo, a história dos fariseus, ele nomeou que eles eram hipócritas, ele nomeou dizendo que eram injustos com os pobres. Ele fez isso de uma forma muito amável, mas também de uma forma muito justa. Então, este é o modo que nós somos chamadas também a agir. Agora, vamos ouvir o testemunho da irmã Natalie, que trabalhou conosco por alguns anos conosco. Temos um estilo diferente em várias formas, então esta é uma forma de ajuda, de contribuição para ouvirmos como ela partilha a sua experiência. Pedimos a ela para que possamos escutar o que a experiência da irmã fala contigo enquanto escutamos a irmã, o que nos ajuda, o que toca a você. Vamos alguns minutos depois da sua partilha, antes de entrarmos na nossa plenária e as questões que tivermos depois destas duas reflexões estão aqui e vamos colocar também na chat para poderem seguir. Então, enquanto olhe do seu estilo de conflito, o que oferece, qual é o estilo que você traz na sua liderança, porque existem muitos dons que cada estilo precisa de levar consigo, que são que isto cria no seu estilo, ou mesmo para as outras pessoas. Se você nunca imaginaste a si mesma entrar numa negociação competitiva, o que isso significa em termos da função do seu próprio papel? Se você nunca marcou limites quando alguém entra na sua própria congregação, o que isso significa? Qual é o custo? No fim, o que você inicia a apreciar acerca do estilo do conflito, acerca dos outros membros? Então, esses são elementos que você precisa tomar e considerar depois da reflexão da irmã Natalie. Depois